Fala ninjas, bem-vindos ao canal Tem Ninja e vamos continuar nessa onda de aprender coisas novas aqui, né? Eu fiz um teste de virtualização, né, com a ferramenta do Proxmox aí, e agora eu queria dar continuidade nesse negócio de aprender coisas novas, falando especificamente sobre Firewall e de uma recomendação que me foi dada, né, de uma ferramenta que é open source também, baseada no Firewall que eu adotei como queridinho aqui, que é o pfSense. Só que o pfSense ele tem me despertado algumas preocupações, né? O pfSense ele tem duas distribuições, basicamente. Ele tem uma distribuição paga, que é suportada lá pela Netgate, e tem uma versão Community. Essa versão Community ela já está há um bom tempo sem atualização. Então, já tem mais de ano aí que ele está numa versão fixada. Então, essa versão que foi fixada, né, essa última versão que não está atualizando, tem alguns bugs referentes ao Squid, que é a ferramenta de proxy, né, do Firewall. E aí me foi recomendado uma nova versão, uma outra distribuição chamada OpenSense, que é baseada no pfSense, né, e também ela é feita com FreeBSD de base e também open source. Só que é um projeto que está tendo mais atualização, parece que está tendo mais atenção. E isso é importante, né? Principalmente nesse segmento de pequenas e médias empresas, onde a gente muitas vezes chega no cliente dentro de uma necessidade ali de diminuição de custos e tudo mais, né? O FreeBSD ele é uma ferramenta leve, então a gente consegue fazer uma instalação e uma utilização de um hardware relativamente básico. Se você não tiver um workload muito grande, você consegue utilizar uma ferramenta básica. Então eu queria dar uma explorada nessa ferramenta, no OpenSense. Então vamos dar uma olhada. Vai ser meu primeiro contato com a ferramenta, vou fazer a minha primeira instalação. Então vou aproveitar assim, vamos fazer um setup inicial, vamos começar a mexer com as opções e a gente vai explorando esse tópico por aqui, né? Mas eu aproveito de novo para mostrar para vocês como que funciona, como eu penso quando eu estou diante de um novo desafio, quando eu preciso explorar uma nova ferramenta, quando eu preciso aprender algo novo. Eu quero mostrar para vocês como vocês podem fazer aí. Então, não conheço, né? Então vamos lá, vamos ver como é que funciona. Legal, pessoal. Então aqui estamos no site do OpenSense. Vamos dar uma olhada aqui no que ele tem. Bom, antes de dar uma olhada no que ele tem para download, né? Eu quero dar uma olhada aqui nas informações. O que normalmente eu procuro, tá? Aqui vamos ver, deve estar aqui no Get Started, né? Onde a gente começa. Ó, Hardware Selection and Sizing. Então isso daqui é uma informação que eu costumo ter antes de qualquer coisa, que eu costumo obter, tá? O que é requerido. Então, vamos lá. Para máquina virtual, processador, 1 ou mais cores virtuais, um mínimo requerido de 4 GB de memória, né? Instalação via ISO, e um disco virtual de 8 GB de tamanho mínimo aí, né? Legal. Então é só para ter uma ideia aqui bacana. E vamos dar uma olhada no resto da documentação aqui, só para ver se é muito extensa. Não tem nada muito extenso não. A princípio, o que eu vou fazer, tá? Vou baixar a ISO e vou tentar deduzir aqui o processo de instalação. Se eu tiver qualquer dúvida, eu volto aqui, porque uma parte, eu imagino que como ele é baseado no pfSense, bom, aqui ó, a versão DVD, né, que é o ISO, VGA é para, ele suporta boot UEFI, tá bom. Vamos baixar a versão DVD dele aqui, que é a ISO, e cortando essa parte a gente já continua, tá? Bom, legal, pessoal. Agora, hora de criar a máquina virtual com o que ele recomenda aqui. Então, bora fazer a VM com o que ele recomendou. Então, a distribuição dele é o FreeBSD. Vamos vir aqui, nova máquina virtual, Custom, última versão. Vou baixar a versão, vou utilizar o disco. Ah, legal. Ele já identificou aqui que é um FreeBSD, então ele provavelmente já vai recomendar aqui para mim o hardware. Vou vir aqui, vou deixar no caminho padrão aqui, só vou chamar ele de OpenSense. Vou colocar 4 processadores virtuais para essa máquina, vou colocar lá os 4096, que são os 4 GB que ele recomendou. Eu vou usar 2 placas de rede virtuais, né, para eu simular aqui um ambiente virtual. Então vou deixar uma no NAT, usar aqui o padrão que ele recomenda, porque o padrão que o VMware está me recomendando aqui é o padrão do FreeBSD. Vou criar um disco virtual de 20 GB mesmo, e padrãozinho aqui. Só que eu vou customizar esse hardware aqui. Eu vou deixar um adaptador, eu vou deixar no NAT. E eu vou adicionar um segundo adaptador de rede
que eu vou usar um outro segmento aqui. Vamos, sei lá, vamos pegar qualquer um aqui. Vou deixar o VMNet 5 aqui, tá? Só para ficar isolado esse adaptador aqui, que a gente vai usar ele na máquina que a gente vai utilizar virtualmente lá. Então, vamos ver se está certo agora. Tá um adaptador, que é o adaptador 2 na VMNet 5, um adaptador no NAT, que é o que vai pegar... vamos inverter isso, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o adaptador 2, ele vai ser a nossa WAN. Então ele vai ter o NAT aqui, e o adaptador 1, vou colocar ele na VMNet 5. Para que isso? Bom, vamos ver se ele já inicia a instalação aqui, legal. Vou ampliar aqui, até aqui, né, FreeBSD, bem similar ali ao que a gente já está acostumado do pfSense. Ele dá uma opção aqui, pelo visto, para pressionar uma tecla e usar um importador de configuração. Legal. Eu acho que como ele roda como Live CD, você pode fazer um backup e nesse momento você pode colocar o Live CD e importar a configuração. Bem interessante. E aqui eu vou fazer a inicialização manual das interfaces. Gostaria de configurar lag? Não. VLAN? Não. Aí aqui entra aquela definição que eu falei. Em M1 vai ser a minha WAN, que é o segundo adaptador, e a LAN vai ser a M0. Aqui ele deu as duas sugestões ali. Não vai ter opcional. Gostaria de continuar? Sim. Legal. Até agora, bem parecido, tá? Legal. Ó, bacana. Então, pelo visto, ele já funcionou com o que a gente precisava aqui. Ele já pegou o meu IP da WAN, né, que é a minha placa que está com NAT, e ele já pegou aqui um IP, ele já atribuiu o IP básico dele aqui, 1.1/24. Vamos ver o que ele fala aqui. Bem-vindo, o OpenSense está executando no modo live da mídia de instalação. Por favor, faça o logon como root para continuar no live mode ou como installer para inicializar a instalação. Interessante. Então, pelo que eu estou vendo aqui, use a senha padrão ou uma senha importada. Então, se você usou aquele arquivo de configuração, você pode importar a senha para as duas contas. E o Remote Login via SSH também está habilitado. Então, por padrão, ele já habilita o SSH, diferente do pfSense. Bom, ele falou para eu logar como installer. Então, vamos fazer isso. Installer. A senha padrão no pfSense é pfSense. No OpenSense deve ser OpenSense. Eu não vi isso. Se não for, a gente vai na documentação lá ver qual é. Mas eu vou tentar aqui. OpenSense. Passou. Então é essa mesmo. Senha padrão dele é o nome da aplicação. Aqui, o processo de instalação, pelo que eu estou vendo, ele é o instalador do FreeBSD customizado, bem parecido com o do pfSense. Aqui é basicamente o que a gente chama de NNF, né? Next Finish. Vou dando avançar aqui, sem redundância. Aqui o meu disco, vou selecionar o disco inteiro, que é o meu VMware. Ele vai pedir para destruir os dados, vou dizer que sim. Manda ver. Então, eu estou fazendo a instalação no meu disco virtual, porque eu quero rodar ele já uma versão instalada aqui. Estou fazendo meu primeiro teste. Vamos ver se ele me dá alguma opção, como o pfSense me dá assim que a gente termina de instalar, de configurar um DHCP, ou se ele já ativa um DHCP por padrão. Enquanto isso, enquanto ele faz a instalação aqui, eu vou vir na minha máquina que eu vou utilizar aqui, minha máquina de teste, e vou colocar aqui ela no mesmo VMNet lá, que ela vai pegar o IP da mesma faixa do pfSense, do OpenSense, né? Então, vamos lá, vamos ver como que ele se comporta. Ah, tá, ele está clonando o sistema atual. Então, o que ele faz? Basicamente, as configurações que eu fiz, né, eu poderia rodar ele num Live CD, interessante. Eu faço todas as configurações e depois eu instalo. Eu posso criar uma instalação padrão. Interessante. Ele clona a configuração que está rodando e ele instala a configuração que está rodando no disco. Legal. Eu quero saber se ele, por padrão, se ele já inicializa um DHCP. Então, enquanto ele inicializa aí, eu vou rodar aqui o meu Windows 11. Legal. Está instalando. Ele já até pegou um IP aqui e já tem acesso à internet. Deixa eu ver isso. Vamos ver se ele pegou. Ele pegou um IP lá. Provavelmente, então,
esse cara aqui já deve ser o meu OpenNSense funcionando. Ele pede para eu mudar a senha de root aqui. Vou fazer isso. Vou colocar uma senha minha. Legal. Vou completar, confirmar e reiniciar. Realmente a minha máquina virtual aqui, ele já tinha navegação. Ele já habilita um DHCP por padrão. O que, por um lado, pode ser bom, que ele já não está funcionando, porque ele deve estar reiniciando, né? Está reiniciando. Então, ó, toma um pouco de cuidado na hora de testar aí, porque se você for testar numa rede, né, e você não filtrar, ele vai subir um DHCP por padrão. E isso pode afetar a sua rede, tá? Então, bom, pessoal, eu tô com uma situação aqui complicada, porque eu tô com um monitor só onde eu tô aqui, e tem algumas coisas que não funcionam, então ele não estava mostrando as imagens da minha máquina virtual aqui na captura de janela. Então tá corrigido isso agora, eu coloquei para exibir minha tela inteira aqui, vamos que vamos. Bom, vamos lá, vamos fazer o primeiro acesso aqui da interface. Como vocês viram, ele já tem realmente navegação, então eu vou acessar lá o IP inicial, padrão, a senha é a que eu defini, e ele abre para mim aqui um wizard semelhante ao pfSense, tá? Vou deixar o padrãozinho aqui, ó, tem português Brasil, não lembro se o pfSense tem português Brasil, mas enfim, talvez essa seja uma vantagem para você aí. Eu vou deixar em inglês, porque como eu já disse, eu prefiro inglês aqui. Aqui é o seguinte, tá? Esse negócio de DNS primário e secundário aqui, ele tem uma opção aqui, ó, que é permitir que os servidores DNS sejam sobrescritos pelo DHCP. O que isso significa? Se você configurar a sua interface LAN, a sua interface WAN com um IP fixo, aí ele vai assumir que o DNS é esse daqui. Se for por PPPoE ou DHCP, aí ele vai utilizar o DNS que ele vai receber do DHCP, por padrão. Então ele vai colocar na ordem de prioridade, ele vai colocar o que ele recebeu. Vou dar um próximo aqui, vamos achar aqui América São Paulo, legal. Aqui a interface WAN, vou deixar por DHCP mesmo, que está vindo do meu NAT aqui, e vou tirar essas duas opções aqui, porque como eu estou com um IP, o meu IP da WAN aqui, ele não é um IP válido, né? Ele é um IP da minha rede interna, então eu desmarco ali. Deixo com aquilo ali. A root ele fala para deixar vazia se você quiser manter a atual. Vou querer manter e vou dar um reload. Legal. Então aqui basicamente, quer dizer, bem rapidinho, eu já tenho uma navegação. Então, com a configuração básica, com o Live CD básico, ele já entra ali com uma configuração, o que é bem interessante. Vamos dar uma olhada, vamos agora juntos aqui, né? Olha que legal. O dashboard dele é bem interessante. Monitora o tráfego, bacana, gostei. Vamos ver se ele já tem, ó, tem a opção de checar por updates, firewall. Vamos dar uma explorada aqui. Uma coisa que eu quero ver são lá em serviços o DHCP. Ó, por padrão, ele vem com esse ISC DHCP. Eu vou no próximo vídeo, eu vou dar uma boa navegada aqui e vou ver o que ele possui de opções. E aí eu digo para vocês, mas olha, por padrão, o que ele faz então? Ele já vem com o DHCP ativado e ele entrega da faixa de 1.10 até 1.245. Isso daqui é muito importante, porque como ele funciona num Live CD, dependendo do ambiente onde você for colocar isso, você pode afetar a sua rede. Você colocou o Live CD lá, fez a configuração inicial, ele já sobe um DHCP. Isso pode ser um problema, tá? Então, toma cuidado na hora de testar, se certifique de que a máquina virtual, como é o meu caso aqui, a interface que entrega IPs, ela está isolada. Então, tome esse cuidado aí. É isso, aqui eu tenho a opção de rebootar, me ajuda. Gostei da interface, achei uma interface limpa, acho aparentemente tranquila de gerenciar. Já estou vendo algumas coisas relacionadas aqui à saúde que parecem ser interessantes. Parte de pacotes, de LAN, que está trafegando, aqui status de serviço, sistema. Muito bom. Aqui um tráfego muito legal. Gostei. NetFlow, não sei o que é, mas vou explorar e prometo entregar para vocês. Bom, eu tenho considerado, tá? Ó, deixa eu só dar uma olhada aqui na parte de sistema, ó, acesso, servidores, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, ó, eu tenho como adicionar servidores LDAP
Então isso daqui é legal porque eu consigo adicionar servidores com Active Directory, que eu consigo integrar com Active Directory. Bem legal. Eu tenho um teste de autenticação aqui. Muito bom. Legal, pessoal. Gostei. Essa é então a instalação inicial e simplificada. Legal, pessoal. Então esse é o setup inicial do PNSense. Não conhecia a ferramenta, gostei. A gente viu basicão aí. Então se você quiser fazer uma instalação básica, né, esse daqui não é um tutorial, ele é mais para mostrar para vocês como eu sigo a minha lógica, a minha linha de pensamento na hora de conhecer uma ferramenta nova. Eu acho que isso é importante para você. Como eu sempre afirmo, é impossível conhecer todas as ferramentas, né? E essa é uma boa forma de você começar a conhecer. Indo lá, consultando a documentação do fabricante, fazendo a consulta na documentação do fabricante, vendo quais são as exigências e começando por ali. Ali é um bom lugar para começar. Hoje você consegue, inclusive, como eu já mostrei em outros conteúdos aqui, resumir essa documentação com os pontos principais. Então você pode ir lá com a inteligência artificial dentro do seu navegador e pedir para a inteligência artificial trazer um resumo para você. Se você tem dificuldade com o inglês, a inteligência artificial pode traduzir o resumo para você também. Ela pode trazer isso na sua linguagem. Você não precisa perder muito tempo, né, fazendo a procura. Com o recurso de Deep Search, você consegue fazer todas as perguntas que você quiser para a inteligência artificial, indicar o site e ela já vai trazer para você ali o resumo. Então, agora, o que é importante? É importante você se munir dessas informações antes de começar o seu processo, antes de começar a aprender. Então, o que eu fiz aqui foi uma instalação básica, a gente já viu que funciona legal. Tenho para dizer para vocês que por conta dessa insegurança com relação ao PFSense, é possível que eu passe a utilizar o OPNSense nos meus ambientes de produção, onde os clientes utilizam o PFSense, eu fazer esse upgrade. Eu tenho muito cliente que utilizam soluções pagas, né? Firewall pago, soluções da Sophos, da FortiGate, né? Então, vários clientes de porte maior são assim, mas muitos clientes que são ambientes mais simples, eu ainda utilizava o PFSense e estou considerando fazer um upgrade para esse OPNSense. Por enquanto, eu não sei se compensa ainda, mas me parece que sim. Tem bastante atualização, parece que ele tem mais visibilidade pelo time de desenvolvimento do que o PFSense. Parece que a versão community do PFSense está meio abandonada, né? Alguns recursos que não funcionam. Então eu vou explorar melhor isso e com certeza vai vir mais conteúdo desse aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, se inscreve aí no canal, dá um joinha para ajudar no algoritmo e até a próxima.